Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Um Dia da História Econômica. Meu nome é Nelson Cantarino, eu sou professor de História Econômica no Instituto de Economia da Unicamp. Hoje, 19 de julho de 2026, teremos a final da 23ª Copa do Mundo da FIFA. A partida será realizada entre as seleções da Espanha e da Argentina. Coincidentemente, 19 de julho é considerado no Brasil o Dia Nacional do Futebol. Essa data foi criada em 1976 pela então Confederação Brasileira de Desportos, a CBD. A CBD é a antecessora da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. E a data foi escolhida em homenagem ao Esporte Clube Rio Grande, clube da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. As cores desse clube são o verde, o vermelho e o amarelo, que são uma referência à bandeira do estado do Rio Grande do Sul. É interessante perceber por que essa data é tão relevante, porque o Esporte Clube Rio Grande, ele é o clube de futebol mais antigo ainda em atividade no país. Outros clubes são mais antigos. Aqui no Rio de Janeiro nós temos, por exemplo, o Flamengo, o Vasco da Gama, que são anteriores, porém não eram clubes da prática específica de futebol. Eram clubes que tinham outras práticas esportivas. O Esporte Clube Rio Grande, ele é o clube que foi fundado para ser um clube de futebol, especificamente, que ainda mais antigo ainda em atividade. O futebol, ele surgiu no Brasil restrito a círculos privilegiados da sociedade. Ele nasceu como uma prática associada a elites urbanas e a modelos europeus de sociabilidade. A história oficial atribui à modalidade a chegada do futebol ao Brasil ao ano de 1894, quando o estudante Charles Miller retorna da Inglaterra com 2 bolas de futebol e um conjunto de regras do jogo. Porém, foi só no ano seguinte, em 1895, especificamente em 14 de abril de 1895, que houve a primeira partida registrada em solo brasileiro, tá? Um confronto entre os funcionários da São Paulo Railway Company e da São Paulo Gas Company. Vencidos por... O jogo foi 4-2 para os funcionários da São Paulo Rail Company. É interessante perceber que esse jogo ele foi praticado na Várzea do Carmo. Não existiam campos oficiais de futebol ainda. A Várzea do Carmo era uma área plana na região dos atuais Brás e Parque Dom Pedro II, na cidade de São Paulo. Pela descrição, seria uma área plana próxima ao rio Tamanduateí. Nós não temos certeza do local exato de onde foi a partida, só sabemos que foi registrado como Várzea do Carmo. É interessante, e aqui chegamos à história econômica, é interessante perceber a importância das empresas São Paulo Railway Company e São Paulo Gas Company para a infraestrutura de São Paulo no século XIX. A São Paulo Railway Company, ela era conhecida simplesmente como a Inglesa. Foi a primeira ferrovia do estado de São Paulo. Ela foi inaugurada em 1867. A ideia da ferrovia era escoar a produção de café do interior do estado para o Porto de Santos, superando o obstáculo da Serra do Mar. A companhia, na história de São Paulo, ela é responsável por marcos arquitetônicos importantes, como a Estação da Luz e a Vila de Paranapiacaba. Em 1946, a São Paulo Railway Company passou a ser chamada Estrada de Ferro Santos Jundiaí e foi incorporada à Malha Federal em 2007. Já a São Paulo Gas Company foi constituída em Londres em 1869 e foi responsável por trazer iluminação pública a gás para a cidade de São Paulo. A companhia operou na transição do século e mais tarde teve grande importância na expansão da energia elétrica pelo perímetro urbano. Futuramente a São Paulo Gas Company ela foi incorporada à Light, tá? Agora, pensando
na primeira partida, interessante perceber que quem organizou a primeira partida entre as duas empresas foi o Charles Miller. Por quê? Ele trabalhava na São Paulo Railway. E o perfil dos times era definido pelos funcionários. A São Paulo Railway tinha no seu time engenheiros, maquinistas e pessoal administrativo, vários eram britânicos, enquanto a São Paulo Gas Company eram os responsáveis pela iluminação, alguns já brasileiros. Importante perceber que ao longo do século XX, a simplicidade das regras e a facilidade de acesso ao jogo permitiram que o futebol tivesse uma rápida difusão pelo país. E aqui o grande diferencial do futebol em comparação a outras modalidades é justamente o seu caráter universal. Ele é simples, ele é fácil de ser praticado e ele possui regras acessíveis. Como diz o clichê, com um pedaço de chão e uma bola você já tem o suficiente para jogar.